o texto da professora Fúvia Rosenberg, Crianças e Adolescentes na Sociedade Brasileira e a Constituição de 1988. Bom dia. Como os dois professores que me precederam, eu vou agradecer mais do fundo do coração a Ampox pelo convite, porque foi um desafio muito interessante, tanto tendo em vista o curto tempo que a gente teve, acho que não mais do que 1 mês e meio para preparar o texto, e, em segundo lugar, para também fazer esse esforço de revisão, não só de trabalhos que eu tinha feito, mas da própria participação ativista na causa pela infância durante o processo constituinte e pós-constituição, sobretudo, e também o que colegas vêm escrevendo e discutindo a respeito dos impactos e impasses da Constituição de 88. Então, lá em 85, 6, 7, éramos muito jovens, talvez mais esperançosos e talvez mais ingênuos frente às contradições e tensões que os nossos ideais políticos estavam colocando. Então, eu não considero que eu esteja pessimista, mas o texto que eu apresentei para a Ampox, eu tive por objetivo levantar tensões e contradições, tendo em vista algo que foi meu ponto de partida. A Constituição de 88, especialmente os artigos 227, 208, 227 do capítulo da família, criança, do adolescente e do idoso, é reconhecido como uma obra-prima da legislação no que diz respeito aos direitos da infância e da adolescência, não só no Brasil como no mundo, e vai originar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é também considerada, sobretudo, uma obra-prima da legislação infraconstitucional no que diz respeito aos direitos da infância e da adolescência. Mas esses anos de ativismo na causa da infância e também as reflexões e análises que têm sido feitas têm mostrado aquilo que virou quase que uma vulgata se considerar a distância entre o Brasil legal e o Brasil real. Foi esse meu ponto de partida para o texto, pensar um pouco por que essa distância, como eu entenderia essa distância, o que teria provocado essa distância. E, geralmente, as análises na área da infância e adolescência têm dois diagnósticos prontos. Um seria falta de vontade política, fragilidade da vontade política e a política neoliberal. Eu tenho considerado essas explicações superficiais e talvez eu tenho um certo interesse, uma certa mobilização para encontrar tensões e contradições. Foi isso que eu procurei fazer. Então, de um lado, 2 artigos, eu vou tratar depois um pouco mais do 208, que é um artigo revolucionário, porque ele institui o direito a frequentar a creche e pré-escola como um direito da criança, e não um direito dos pais, da mãe, mas um direito da criança, portanto, universaliza o direito à educação, coisa dificilmente vista em outras constituições, e também uma cunha naquilo que se concebia como uma relação quase que possessiva da família em relação à criança pequena, especialmente bebê, os piquititos de 0 a 3 anos, mas eu vou tratar ele em separado. Eu acho que uma marca fantástica para essa distância entre o Brasil legal e o Brasil real, é só dar este indicador a vocês, que foi feito pela Rede de Monitoramento Amiga da Criança. Em 2003, o gasto do governo federal foi de quase 8 mil reais per capita por ano para a população acima de 19 anos e mais, e 376 para a população até 19 anos.
quase R$ 8.376 de gasto do governo federal per capita. Então, foi com este ponto de partida que eu parti para a análise. Eu considero que o meu texto ainda está indutivo, porque eu tento articular essa compreensão a algumas questões, tanto teóricas quanto do conhecimento para além do teórico, que vem sendo construído a partir dos anos 80, no que se diz respeito a esta área de conhecimento sobre a construção social da infância. Então, eu faço um pouco apelo quando a Constituição de 88 foi promulgada, a gente estava iniciando no mundo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, uma reflexão mais sustentada sobre a sociologia da infância, é só em 1990 que a International Sociological Association cria um grupo específico sobre a infância, em 1990, que se começam a fazer as reflexões e críticas sobre o conceito de socialização hegemônico na sociologia e também um pouco na antropologia, no que diz respeito à integração de crianças e adolescentes a uma sociedade dada. Então, que começam as críticas mais contundentes e novas perspectivas de análise da socialização. E também é extremamente importante a gente lembrar que é o momento em que a ação política internacional começa a redefinir os direitos da infância, não é? Por exemplo, nós tínhamos tido em cenário internacional, em 1959, a Declaração dos Direitos da Criança, que concebia a infância de uma perspectiva da proteção, e a partir de 1979, com a decretação do Ano Internacional da Criança, se inicia, no contexto da ONU, uma grande discussão em torno da nova convenção, que foi finalmente votada em 1989. Essa convenção, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ela inspirou a Constituição Brasileira de 88, os preparativos da Constituição de 88 já tinham tido acesso às linhas gerais da Convenção Internacional, e a Convenção Internacional é muito interessante, ela foi proposta pelo governo da Polônia, lá em 1979, como uma maneira de comemoração do centenário de um pedagogo revolucionário, judeu, médico, e que foi assassinado pelo terror nazista em Treblinka, junto com as crianças do seu orfanato, que foi o Janusz Korczak. Para vocês terem uma ideia, lá pelos anos 20, o Janusz Korczak faz uma proposta da Carta Máxima de Liberdade da Infância, e ele era tão revolucionário que ele reivindicava o direito à morte da criança, no sentido de que a repressão, o controle à morte da criança era uma das forças mais repressivas de controle do seu comportamento. Então, efetivamente, sob auspício de um revolucionário, que vai se constituir um grupo na ONU para a elaboração da nova convenção. E a nova convenção, ela é extremamente interessante e contraditória e tensa, porque ao mesmo tempo em que ela reconhece a infância, que para a convenção é considerada toda a faixa etária até os 18 anos, desde a concepção, sem ter havido briga entre feministas na época, não se tem registro dessa discussão, e os ativistas de direito pela infância. A convenção, então, vai fazer algo que é extremamente contraditório e tenso. Ela vai reconhecer pela primeira vez, ao lado dos direitos de proteção, os direitos de liberdade, reconhecendo, então, direitos de participação a crianças e adolescentes, né? É o equivalente no plano do direito ao que se estava construindo no plano do conhecimento da infância como ator social. Aí eu destaco algumas tensões que são extremamente interessantes e pouco debatidas, né? Por exemplo,
como é que a gente pode considerar o bebê como ator social? Qual é a possibilidade de alteridade que nós temos no reconhecimento do bebê como um outro passível de diálogo? Isso no debate internacional sobre a nova sociologia da infância, não é? E no plano, tanto internacional quanto nacional, a questão da incompatibilidade ou da tensão entre direitos, liberdade, direitos, proteção. Esse debate direitos, liberdades, direitos, proteção, praticamente não entrou no Brasil, produziu uma literatura entre os filósofos do direito extremamente interessante, entre os franceses e os ingleses. Foi por conta desse debate e dessa tensão que a França levou muito tempo para ratificar a Convenção dos Direitos Internacionais da Criança, diferentemente dos Estados Unidos e da Etiópia, que foram por razões mais reacionárias e tradicionalistas. E, então, este debate não penetrou o Brasil. Por que que esse debate não penetrou o Brasil, nem na época da Constituição, da Constituinte, nem pós-Constituição? Porque o debate brasileiro, pela Constituinte, durante a Constituinte, foi um debate que opôs principalmente as novas ideias, a ideia da doutrina de proteção integral, a doutrina de situação irregular, que era a doutrina que orientava o Código Penal que vigiu até a Constituição de 88. E a doutrina que vigia no Brasil, então, de situação irregular, criou uma categoria que a condição de pobreza também provocava o abandono. Então, nós temos uma larga concepção de abandono da criança até a Constituição de 88, e, paradoxalmente, essa noção de abandono, que permitia, então, se considerar uma criança abandonada, uma criança pobre, cujos pais, ou então a sociedade, não tinha condição de suprir as necessidades básicas, essa noção de abandono é uma noção de abandono que é hipertrofiada também pelos organismos multilaterais a partir da decretação do Ano Internacional da Infância, que vai eleger como metáfora de mobilização política e social pela causa da infância o menino de rua, a categoria menino de rua, que foi absorvida pelos países em desenvolvimento, pela academia, pela militância, pelo ativismo, pelas igrejas, pelos partidos políticos, praticamente sem nenhuma crítica. Então, nós chegamos no processo constituinte e durante as discussões da Constituição de 88, no Brasil, numa situação muito interessante. Uma vanguarda militante usando como metáfora menino de rua para mobilizar a sociedade em torno da causa da infância. E aí juntando Movimento Nacional de Meninos de Rua, Unicef, representações de governo, e as igrejas, a Igreja Católica, que vai também absorver a causa da infância e da adolescência. Em 1987, tem a campanha da fraternidade, quem adota o menor, algo assim, adota a minha causa, que é também, então, uma campanha contra a descriminalização do aborto. Então, de um lado, nós vamos ter atores políticos em intensa contradição com as suas agendas básicas, de um lado. Nós vamos ter os partidos políticos que não tinham em sua plataforma nenhuma linha, não tinham ainda incorporado a questão da infância e da adolescência em suas plataformas, com exceção de, digamos, restos, traços do PDT e do PTB. Então, analisar o debate constituinte em torno da causa da infância é incrivelmente interessante, que nós vamos encontrar como retórica
compartilhada a questão do abandono, a questão da proteção, sejam parlamentares, sejam constituintes da esquerda, como Benedita da Silva, sejam constituintes da direita, vindos do PFL. Né? Então, a primeira questão que me pareceu muito interessante para conseguir entender as dificuldades de implementação daquilo que foi determinado e consensuado pelo texto da Constituição é que o consenso era muito superficial. O consenso era muito superficial e os discursos, o que estava embasando e mobilizando aqueles constituintes a votarem por unanimidade, com prioridade e sem destaque, o artigo 227, foi o único artigo que teve este privilégio, era um consenso superficial, baseado numa concepção de infância como sendo, necessitando ser socializada e protegida, senão acabaria provocando o mal maior, e o mal maior era o desvio, era a delinquência, era estar na rua. Não é? Então, isso foi muito interessante ter tido a possibilidade de refazer, inclusive, uma ideia que eu tinha, eu já sabia, tinha participado como depoente da Constituinte, mas é uma dica que eu vou dar a vocês, quem não sabe. Né? O diário do Congresso, e que tem a transcrição de todas as sessões, de todas as emendas populares, emendas parlamentares, ele está disponível na internet, é um programa muito pesado, e eu acho que nós temos trabalhado muito pouco com esta fonte para apreender mesmo os debates e os embates que ocorreram durante o processo constituinte. Eu não sei quantas vezes eu já escrevi que teria havido um consenso em torno do artigo 208, que reconhece às crianças pequenas o direito à educação, e eu fui lá encontrar, agora revisitando este material, eu fui encontrar divergências fantásticas entre representantes da Igreja Católica e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, no que diz respeito ao papel da família nesta fase da vida, que se utiliza para a constituição da pauta ou da agenda de políticas sociais. Eu ando muito interessada nisso, é uma área de pesquisa na qual eu venho trabalhando. Então, e nos estudos que têm sido feitos em torno do mundo, especialmente Estados Unidos, Inglaterra e França atualmente, se tem considerado, se tem mostrado como a criança ocupa um lugar de escola na constituição desta agenda, num sentido retórico. Em princípio, somos todos pró-infância, somos todos pró-criança, não é? E dificilmente nos oporemos à causa da infância, apesar da causa da infância provir de matrizes políticas, de matrizes filosóficas e éticas bastante diversas. Então, também no texto eu vou tratar da dificuldade que foi a implementação no nível administrativo da lei infraconstitucional, que foi o ECA, e que, pelo princípio da participação, deveria ser implementada por conselhos dos direitos da criança e conselhos tutelares. E as recentes pesquisas que têm sido feitas de avaliação da implementação dos conselhos têm mostrado que esses conselhos, praticamente todos os municípios, quer dizer, são os órgãos de implementação e de vigilância, não é? A respeito da implementação do que havia sido disposto pelo artigo 227 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma recente pesquisa feita pelo CONANDA e pela Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, fazendo uma autoavaliação e
se estendendo para muitos e muitos conselhos e conselheiros, com um alto índice de resposta, vai encontrar um sistema muito pouco articulado e mais. Se os partidos políticos não tinham e ainda não têm na agenda uma proposta específica de direitos da infância. Se nossas universidades trabalharam muito pouco no que diz respeito à própria filosofia do direito que está embasando a Constituição. Praticamente nada, pouquíssima literatura temos. Se a Ampox criou um grupo sobre a infância há muito pouco tempo, se eu não estou errado, acho que é este o primeiro congresso em que a gente tem um GT específico. Se o debate sobre a infância no Brasil ficou quase que exclusivamente restrito a ONGs e a instituições que estão implementando, de fato, experiências, a gente se pergunta como é que a sociedade civil, da onde que a sociedade civil poderia ser vigilante, fazer propostas a respeito da implementação de políticas para a infância e adolescência, a não ser do senso comum, a não ser daquilo que veio aprendendo via estratégias informais, e a gente sabe que um dos maiores formadores do senso comum é a mídia. E a gente sabe que a infância, na mídia, recebe destaque quando associada à violência como vítima ou como algoz. Então, para terminar, desta grande pesquisa que foi feita e muito interessante a respeito da implementação do ECA, eu vou, além de tratar das enormes fragilidades que a implantação dos conselhos tutelares e dos conselhos de direito estavam enfrentando, por quase que unanimidade, um índice de em torno de 80% entre os conselheiros tutelares e os conselheiros de direito, nós encontramos que as transgressões mais frequentes aos direitos de crianças e adolescentes que eles relataram são o uso de álcool, droga e gravidez adolescente. Ou seja, depois de toda esta reflexão, depois de toda essa mobilização, nós voltamos a... Só faltou o rock and roll, não é? Sexo, droga e gravidez adolescente, que são as questões, evidentemente, que eram pensadas sobre infância e adolescente desviante e aquilo que preocupa a sociedade. Então, eu termino o texto e tem toda uma análise de todas as idas e vindas dos governos federais a respeito das emendas constitucionais, voltando atrás das decisões, a grande dificuldade de integração das crianças de 0 a 6 em toda a política de financiamento e administrativa e em todas as administrações que nós temos vivido desde a promulgação da Constituição de 88, Collor de Mello, Itamar Franco, que deu algum avanço, depois Fernando Henrique Cardoso, as duas administrações, e as duas administrações do Lula. E eu termino dizendo o seguinte, que nós todos nos indignamos... posso ler 3 minutos, 2 minutos? 5 frases? Tá? Tá. Então, eu estou dizendo assim, eu identifico a popularização de um discurso na sociedade brasileira atual em forma de sensibilidade epidérmica, orquestrada pela mídia, indústria do espetáculo, agências multilaterais, novas organizações da sociedade civil, fundações, acadêmicos e governos. Assistimos ao que Pereira intitula A Criança como Centro do Espetáculo da Compaixão,
que deglute discursos e práticas em defesa da infância e adolescência. Aqui desfilam os mais de 20 anos do Criança Esperança, o marketing social em novelas, a criação de fundações e ONGs por celebridades para atender as crianças pobres, a concessão de prêmios, selos, outros distintivos para a empresa, o jornalista, o prefeito, o presidente, todos os amigos da criança. A infância pobre dos países pobres apela pela benevolência, empresta glamour às celebridades. Por exemplo, quando a princesa Diana esteve no Brasil, ela foi visitar os meninos de rua da Praça da Sé. A mídia noticia relatórios do Unicef sobre mortalidade infantil no Brasil, publica fotos de governantes carregando crianças, e nós todos clamamos por justiça diante de uma criança morta. Mas pouco de nós sabemos e nos indignamos, inclusive conselheiros tutelares e dos direitos da criança e do adolescente, com o fato de que, depois de quase 20 anos da promulgação da Constituição, o Congresso Brasileiro finalmente estipulou em 2006 que uma criança em creche vale, em tempo integral por ano, no máximo R$ 2.800 e, no mínimo, R$ 1.250 por ano. Isso dá um pouco mais de por dia, 1,5 kg de pãozinho francês.